Oi pessoal, estamos de volta. Essa é a primeira terça-feira do mês de dezembro. Sim, o mês de dezembro. E aí vai vir aquele pessoal falando assim: nossa, mas como esse ano passou voando e tudo mais. Eu não sei, eu não tive essa sensação de que o ano passou voando. Eu achei que esse foi um ano difícil, sofrido, um ano desagradável em muitos sentidos e muito, paradoxalmente, foi um ótimo ano pra mim profissionalmente. Meu canal cresceu muito e eu fiz tanta coisa, mas eu fiz tanta coisa que quando eu vejo os vídeos do comecinho do ano, eu fiz uma série sobre livros asiáticos, por exemplo. Eu fiquei, gente, parece que isso foi há 5 anos atrás. Eu tenho a impressão de que o ano foi muito puxado, cheio de trabalho e que não passou tão rápido assim, não. Porque eu tinha muita coisa pra fazer e ainda tenho muita coisa pra fazer até o final de 2019. Bom, como eu sempre faço no começo de todo mês, hoje a gente vai ter o nosso quadro que vocês gostam muito, Lista de Desejos, que vai funcionar como sugestões pro Natal, né? Já estamos chegando nessa época e eu não vou nem perguntar 2 vezes porque eu sei que vocês vão presentear com livros. Se não vão presentear, tem que presentear, viu? É importante. Uma boa sugestão é você presentear, quem sabe, com uma assinatura de um clube do livro. Isso seria bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês os 2 clubes que eu acompanho mais de perto. O primeiro é o meu clube, né? O Clube da Isabela. Para quem não sabe, eu tenho um clube do livro que é especializado em livros clássicos. No mês de novembro, o livro escolhido por mim, porque eu que escolho todos os livros, foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Deixa eu tirar essa jacket aqui de proteção, que serve mais para uniformizar, né, a coleção. Mas a edição é aquela super bacana, da editora José Olímpio, selo da editora Record, um dos livros mais adoráveis que você vai ler na sua vida, pelo menos foi assim comigo e foi assim com os assinantes, porque a gente já conversou sobre esse livro na live que a gente fez na semana passada. Além do livro, os assinantes recebem um folder, ó, aqui atrás tem um QR Code e um link que dão acesso a essa live exclusiva. E como brinde, como mimo, os assinantes receberam esse mapa da cidade fictícia onde a história se passa, a cidade de Maycomb. Todas as ruas citadas no livro estão aqui, todas as casas dos personagens mais importantes. Então é super legal fazer a leitura olhando no mapinha, dá para entender muito melhor e dá para curtir ainda mais essa história maravilhosa, clássico, indiscutível da literatura americana sobre tolerância, sobre amor, sobre lutas idealistas, sobre a proteção dos mais frágeis, enfim, são muitos os temas importantes dessa obra. Além disso, o outro clube do livro que eu acompanho é completamente diferente, é o Clube Intrínsecos. Esse aqui já é o do mês de dezembro, é um livro policial chamado A Última Festa. Caiu aqui, ó, o postal que eles sempre mandam junto, né? O livro ele tem essa capa cinza azulada e pelo que eu entendi lendo aqui na revistinha, se trata de uma história policial, vai ter um assassino que vai vitimar, aqui olha uma mesa de jantar, vai vitimar um grupo de amigos que se encontrou num final de ano lá na Inglaterra. É uma história de detetive que me lembrou um pouco, por causa dessa senhora aqui na ilustração da capa, não é ela, mas me lembrou a própria Agatha Christie, a rainha das histórias de crime policial e detetive. Não é ela, eu sei que não é. Eu não sei de quem é a ilustração dessa senhora, deve ser de uma das personagens do livro, mas eu acho que não é por acaso que ela se pareça fisicamente com a Agatha Christie, porque esse livro tem mais ou menos essa pegada. Esse livro que é, como sempre, inédito. A ideia do Clube Intrínsecos é sempre distribuir livros que são inéditos e que tem uma pegada bem comercial e tudo mais, é diferente do meu clube que é mais focado em livros clássicos. Agora, prosseguindo, vou mostrar alguns livrões no sentido de livros grandes, que me encantaram bastante. Esse daqui, ai, é uma pena, eu preciso me planejar muito para conseguir ler um livro assim tão grande. Ele tem, deixa eu ver aqui, 900 páginas, é um calhamaço, mas ele me interessou muito porque é um dos livros mais celebrados na China contemporânea e essa é uma daquelas narrativas épicas aos moldes de O Tempo e o Vento que contam a história de um país ou de uma região acompanhando a trajetória de alguns clãs familiares. E esse livro aqui, escrito por esse autor, o Shen
Zhongzi, me perdoem se eu tô lendo errado. É um desses livros que virou um best-seller lá na China nos anos 90, quando foi publicado, já foi adaptado lá para o cinema, para o teatro, já virou ópera, já teve todo tipo de adaptação possível. O autor morreu recentemente, foi uma grande comoção porque ele era um herói nacional. E, enfim, tá chegando no Brasil, traduzido pela editora Estação Liberdade, que faz um trabalho bom, viu? Eu gosto da Estação Liberdade, uma editora pequena, mas que tem um cuidado muito grande com a escolha dos seus livros, do seu catálogo. Prosseguindo, outra editora que é super parceira do canal e que, nossa, também surpreende. Cada livro é mais bonito que o outro, eu não sei como é que eles conseguem isso. A gente tem 2 livros da editora Dark Side. Aqui nós temos uma coletânea, uma antologia chamada Seres Mágicos e Histórias Sombrias. Foi uma antologia organizada por Neil Gaiman, o autor de Deuses Americanos, mitologia nórdica. A gente tem também o Ghost Story, uma história de fantasmas, como o próprio livro indica, de um autor chamado Peter Straub. Na pacata cidadezinha de Melbourne, nos Estados Unidos, a sociedade Chowder, formada por um grupo de 4 velhos amigos, se reúne todo mês para contar histórias e encontros regados a bebida e charuto. Um passatempo simples para amenizar suas vidas monótonas, mas uma história obscura chega para mostrar suas garras no presente e assombrá-los. Algo que eles fizeram muito tempo atrás, um erro grotesco, um acidente terrível. Pesadelos fazem com que eles inevitavelmente sejam atraídos pelo sobrenatural e não demora muito para que eles percebam que ninguém pode enterrar o passado para sempre. Esses são os livros lindos que eu recebi da Dark Side esse mês e agora eu vou fazer uma pausa nos livros para mostrar um presente que me chegou com essa sacolinha aqui escrito meu nome à mão. Olha que bonitinho isso, ó, abrindo. Eu encontrei uma pequena Frida Kahlo de crochê, é um trabalho artesanal do Ateliê de Arte Mabelle Batista. Pé de Sonho é o nome do ateliê. Depois vocês procuram nas redes sociais. E quem me mandou foi um leitor do canal, ou uma leitora, que eu vou pedir muitas desculpas, mas eu não tô conseguindo traduzir o nome. Veja aqui, eu não sei se é Vilma, ou se é Wilson, ou se é Wanda. Eu percebo que isso aqui é um W, mas eu não consigo traduzir nem o nome, nem o sobrenome. Me desculpem aqui a ignorância. Seja como for, ele ou ela me mandou uma cartinha linda, dizendo que resolveu me mandar essa Fridinha super fofa de crochê, que com certeza vai virar a decoração aqui da minha estante, depois que assistiu ao meu vídeo sobre a vida da Frida Kahlo. Agora eu quero prosseguir. Olha só, esses 2 livrões que chegaram para mim foram presentes de uma leitora chamada Inês, que vive na França. Ela me acompanha desde o comecinho. Ela se chama Inês Franco Rogélio, né, com L. Ela é brasileira, natural da Bahia, tanto é que ela assina os comentários como Inês Baianinha, mas ela se mudou para a França há muito tempo e lá ela formou família, teve filhos, mas ela continua acompanhando canais no YouTube brasileiros, o meu canal é um deles, eu acho que é para matar a saudade da nossa língua. Ela me mandou de presente esses 2 volumes de Os Miseráveis, original em francês. Vejam bem que são 2 volumes com quase 1000 páginas cada um, que compõem a obra Os Miseráveis. A gente sabe, é uma obra incrivelmente longa e mastodôntica, mas para mim é uma honra receber essa obra na língua original. Eu não sou uma leitora assim muito competente de francês, mas eu até consigo me virar ali com o dicionário do lado, né? Ou melhor, com o celular, né? Hoje em dia a gente tem o celular. Bom, eu também recebi de presente do pessoal lá da Academia Brasileira de Letras, a Juliana, o pessoal do arquivo, eles me receberam super bem e me deram de presente esse livro aqui, chamado Imortais, Patronos e Fundadores da Academia Brasileira de Letras, que contém pequenas biografias dos principais patronos, como Gregório de Matos, né, e fundadores da academia, organizados aqui pelos assentos, pelas cadeiras que eles ocupavam. É muito bonito isso, fica como uma lembrança da minha visita lá, que foi
adorável e, enfim, eu espero ter conseguido passar para vocês a emoção que eu senti estando lá através dos vídeos que eu já publiquei, né? E bom, fechando essa parte dos presentes, a Maite, bibliotecária da Unesp de Bauru, onde eu também estive recentemente para dar uma palestra, me enviou, ela disse que estava esperando o livro chegar, por isso que ela não me deu em mãos, mas ela disse que ia enviar para mim pelo correio e de fato ela enviou esse livro aqui chamado Eni e o Grande Bordel Brasileiro. É a história real de uma cafetina que viveu na cidade de Bauru, é por isso que ela quis me presentear, era uma figura importante em Bauru, lá pelos anos 60, os anos 70, ela era uma figura nacional, ela tinha um dos bordéis mais respeitados do país, que atraíam políticos, empresários, pessoas graúdas, que iam até o interior de São Paulo para visitar de tão espetacular que era esse bordel, e ela virou uma figura da história brasileira, a Eni. E essa daqui é a história da vida dela, é uma espécie de biografia misturada com romance, de autoria de Lúcio de Mello. A Maite me disse que é um livro muito legal, muito interessante, e que revela capítulos interessantes da história do país. Agora, vamos continuar. Fechei o capítulo aqui dos presentes. Eu vou mostrar os lançamentos, os livros que estão quentinhos e que você vai encontrar nas vitrines das livrarias em destaque agora nesse fim de ano para o Natal. Esse daqui é o romance novinho em folha do Chico Buarque, Essa Gente, um livro que os críticos estão celebrando bastante como uma pílula do Brasil em 2019, e houve um crítico, não me lembro de onde, acho que foi do Estadão, que disse que no futuro, quando as pessoas forem estudar a história do Brasil, nessa época vai bastar ler esse livro que elas vão sacar um pouco do que aconteceu. Vamos ver o que diz aqui a orelha. Essa Gente é, entre os romances do Chico, o mais áspero e provavelmente o mais enigmático. A história, contada em forma de pequenos capítulos de diário, é mais um de seus quebra-cabeças narrativos com fumaças de literatura policial. No entanto, a reflexão sobre a linguagem se ancora dessa vez em apontamentos rápidos, feitos para auxiliar a memória no futuro, quando houver distância e lucidez para transformar o tumulto do presente numa história redonda. Sim, estamos no país nebuloso de agora. É isso aí, gente. Mais um livro do Chico que provavelmente não é fácil de ler, mas que está sendo super celebrado e a gente tem que ficar atento a essas coisas que estão acontecendo. Outro livro que também está sendo destacado é o Pontos de Fuga, o segundo volume de uma série do Milton Ratum. Eu tenho aqui o primeiro volume em algum lugar. Esse aqui é o primeiro volume, ó. Noite de Espera, Noite da Espera. O nome da trilogia é O Lugar Mais Sombrio. É uma história que se inspira muito na vida dele próprio, Milton Ratum. Ele é nascido lá em Manaus e ele estudou em Brasília, ele veio para São Paulo. Então ele faz uma espécie de epopeia da própria vida num personagem chamado Martim, que segue bastante a trajetória dele, e dessa maneira Milton Ratum fala sobre a história do Brasil nos anos 60, 70, 80. Tá aqui, segundo volume dessa trilogia. Mais lançamentos agora do fim do ano. Esse aqui eu ainda nem abri. É o novo livro do André Aciman. Deixa eu tirar aqui os materiais que vieram. Como vocês podem ver, são alguns cartões postais. Olha só, Nova York, Paris e Roma. E também um bilhete de trem, que na certa tem alguma coisa a ver com a história. Vamos abrir. Olha só o papel de embrulho. É feito de notas do piano. Se vocês leram, né, deveriam ter lido, mas se ainda não leram o Me Chame Pelo Seu Nome, desse mesmo autor, André Aciman, vocês sabem que ele tem uma relação próxima com a música. Melhor fazer isso com estilete, né? Vamos lá. Aqui está, Me Encontre, de André Aciman. Um reencontro com Hélio, Oliver e Samuel de Me Chame Pelo Seu Nome. É uma continuação, portanto, de Me Chame Pelo Seu Nome. Samuel está a caminho de Roma para encontrar o filho Hélio, agora um pianista renomado. O acaso, no entanto, se encarrega de adiar a reunião familiar e faz com que Sami desembarque na cidade eterna, ou seja, Roma, acompanhada de um novo amor e cheio de planos para novas temporadas em sua casa de veraneio. Hélio logo se muda para Paris,
onde vive mais um romance, enquanto Oliver, agora pai de família e professor na Nova Inglaterra, cogita, enfim, cruzar de novo o Atlântico. É isso aí, é um reencontro entre esses três personagens. O Hélio, que era só um adolescente em Me Chame Pelo Seu Nome, o Oliver, que era um estudante universitário, e o pai do Hélio, que é um personagem muito legal, muito emocionante. Se você assistiu o filme, você viu que ele foi muito bem traduzido, foi muito bem interpretado, um pai muito bacana. É mais um livro da editora Intrínseca do Kurt Vonnegut. Aqui a gente tem o Café da Manhã dos Campeões, que atrás tem um desenho de uma privada com a enigmática frase "Adeus, segunda-feira triste". E não tem mais explicações, eu não sei sobre o que se trata o livro. Junto eu recebi uma cartela com ímãs de geladeira, também com essas frases bem humoradas e bem absurdas, como ganho a vida sendo insolente, a força está no absurdo. Enfim, é mais um daqueles livros doidões do Kurt Vonnegut que fazem uma crítica à sociedade norte-americana, né? Mas eu não sei dizer mais nada a respeito. E aliás, para quem não tá reconhecendo, o Kurt Vonnegut é o mesmo que escreveu aqui, ó, Matadouro 5, que foi um dos maiores sucessos da Black Friday. Foram um dos livros que vocês mais compraram. Eu recebo o relatório, né, quais são os livros que mais se compram e tal. Então, um sucesso danado, não é à toa que a Intrínseca tá lançando mais livros desse autor. Continuando, a gente tem aqui A Ilha do Tesouro, que você deve conhecer, mas caso não conheça, eu vou dizer aqui sobre o que se trata. Tcharam! Sim! É uma história de piratas. Ou melhor dizendo, é a história de piratas. Eu acho que é a aventura de piratas mais famosa de todos os tempos. Sabe o Piratas do Caribe? Muito inspirada nisso aqui. É do R.L. Stevenson. É o livro favorito de todos os garotos do século XX, pelo menos a primeira metade. É um livro cheio de aventura, com personagens icônicos. A editora Antofágica, que é especializada em clássicos, acabou de republicar nessa edição linda, de capa dura e cheia de pequenas surpresas na história, cheia de pequenos toques que os editores deram. Bom, para começar, as ilustrações, elas são bem diferentes, elas não são exatamente infantis, embora o traço seja simples. Ela é cheia de pequenos trechos manuscritos que não são fontes prontas de computador, foram feitas por calígrafos de verdade, porque os personagens encontram, né, cartas dentro de garrafas. E a edição, olha, ela é cheia de pequenas surpresas, assim. É bem original, cada página tem alguma coisa de surpreendente. Olha só esse mapa que bacana. Tá aqui, muito bonitinho, Ilha do Tesouro. Não é só para crianças, tá? Acho que os adultos vão gostar muito de ler essa história, de reler, se for o caso. Outra sugestão de livro para criança, esse daqui pode ser bem bacana como presente, é o Manjaléu e Outros Contos do Folclore Mundial. Foi enviado para mim pela editora Escrita Fina e reúne histórias de vários países. Manjaléu é o nome da história que veio do Brasil. Eu nunca ouvi falar nessa história, mas faz parte do folclore brasileiro. Também temos história da China, da Alemanha, da Escócia, do Japão e de Israel. Todas essas histórias com ilustrações. Então, super legal para quem tem que dar de presente para alguma criança. É um livro bom para ser lido com elas. E já que estamos falando de livros infanto-juvenis, eu também recebi o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Esse livro está sendo adotado por escolas, porque ele discute, né, de maneira divertida um assunto do momento, que são as fake news, um ataque de discos voadores, um telefone celular com 800 anos de idade, uma capa que deixa qualquer um invisível e baleias despencando pelos céus. Alunos do Colégio Pedro Álvares Cabral resolvem criar o Esquadrão Curioso para desvendar as notícias falsas que aparecem nas redes sociais. Eles se saem tão bem que isso incomoda os criadores dos posts mentirosos. Tá aí, esse livro está sendo adotado por várias escolas para discutir essa questão das notícias falsas em redes sociais. Isso é uma coisa que as crianças já precisam aprender no colégio, né? Eu, quando estava na escola, não tinha discussão sobre isso porque não havia redes sociais. A gente precisou aprender como adulto a não acreditar em tudo que a gente recebe pelo WhatsApp. Bom, vamos a alguns livros de não ficção agora. Também são lançamentos fresquinhos que vão estar nas vitrines das livrarias. O Operação Condor, da Ana Lee e Carlos Heitor Coni,
É um romance-reportagem sobre o mistério das mortes de JK, né, o Juscelino Kubitschek, Jango, ou seja, o presidente João Goulart, e Lacerda, o jornalista Carlos Lacerda, que era um grande opositor de Getúlio Vargas no segundo mandato dele e que ambicionava se candidatar a presidente do Brasil se não tivesse acontecido o golpe militar em 64. Segundo o release aqui da editora Nova Fronteira, temos aqui: escrita em parceria com Ana Lee, a obra póstuma de Carlos Heitor Coni retrata investigações motivadas pelas exumações dos restos mortais de João Goulart. Pelo que eu entendi, é um romance, tem uma personagem principal, aqui uma protagonista chamada Verônica, mas tudo aqui é baseado em investigações jornalísticas, então é uma mistura de jornalismo com ficção que retoma uns momentos importantes da história do Brasil, principalmente a virada dos anos 50 para os anos 60, quando esses três personagens eram talvez os mais importantes na história política do Brasil. Também no campo da não ficção, a gente tem essa reportagem aqui de uma jornalista americana que está sendo muito comentada. Ela se chama Três Mulheres e ela tem uma premissa assim, banal, tosca até, de tão simples. Ela simplesmente conta a história de três mulheres comuns e normais. Ela investiga a vida dessas três mulheres e acaba fazendo um retrato das suas almas, das suas vidas íntimas e das suas sexualidades. São essas as três mulheres. A Lina, ela só queria ser desejada. Como ela foi parar num casamento com 2 filhos e um marido que não a tocava. A Maggie, ela só queria ser compreendida. Como ela foi parar em um relacionamento com o seu professor de colégio e depois no tribunal, sendo odiada pela sua cidade. E por fim, a história da Sloane, que só queria ser admirada. Como ela se tornou um objeto sexual dos homens, inclusive do seu próprio marido, que gostava de vê-la transar com os outros. São histórias reais e, pelo visto, são histórias que tocam em pontos sensíveis da vida mais íntima dessas três personagens e revelam três realidades diferentes da sexualidade de cada uma delas. Continuando agora esse nosso enorme vídeo, nós temos mais um livro que, nossa, esse eu comprei, esse aqui não foi a editora que me mandou, porque eu fiquei curiosa sobre a história, é o Alforge. Agora o nome dessa autora é difícil, hein? É Barri, eu não sei ler isso. Nakjavani é o nome de uma autora iraniana. Aqui a carinha dela. Iraniana, e esse livro eu já tinha ouvido falar sobre ele porque ele tinha sido entregue pela TAG, aquele clube de assinaturas, para os seus assinantes, então era uma edição que não estava na livraria, e agora a editora dublinense está publicando para o público geral. Ao contrário do que se diz, o deserto é um território fértil, que a partir de uma trama complexa faz convergir nas areias árabes um grupo de personagens que tem suas trajetórias costuradas por um misterioso alforge. Uma noiva que viaja para encontrar o futuro marido, um padre em peregrinação, um beduíno de alma livre e uma escrava falaxa. São alguns dos retratos que a autora pinta com maestria e profundidade. Ainda que tenham origens, crenças e desejos diferentes, todos os viajantes terão a vida transformada pelas escrituras sagradas. Adorei a premissa, achei muito bacana esse clima, inclusive de conto de fadas, achei demais. Já tinha ouvido falar quando a TAG entregou para os assinantes, né? Mas agora eu mesma comprei porque eu quero ler. Vamos então prosseguir agora com alguns livros. Ah, esse daqui eu já até mostrei para vocês, foi a minha extravagância de Black Friday. O preço original é mais de R$100. Eu cheguei a dizer vídeos atrás que era 90 e pouco, mas na verdade é 108, 109 reais. Mas eu comprei na Black Friday, eu acho que eu paguei 39, 40 reais nesse livro. Eu ainda não paguei o frete, então acabou valendo muito a pena. O Nome da Rosa, do Umberto Eco, nessa edição luxuosa que saiu agora esse ano, da editora Record. Também pode ser uma sugestão de presente para esse Natal. Sem dúvida vai agradar muito. Vale a pena ficar de olho lá na Amazon para ver se eles colocam em oferta. Não vai ser uma oferta tão boa como na época da Black Friday, mas de vez em quando eles fazem ofertas. E também eu vou fechar agora
esse longo vídeo com os livros enviados pela editora Nova Fronteira, que sempre me envia os lançamentos deles. Aqui nós temos do Máximo Gorki, A Mãe. Esse é um clássico da literatura russa. É a história de uma mulher chamada Pelagie Nivlovna, que vive na efervescente Rússia pré-revolução comunista, ou seja, antes de 1917. O seu filho, Pavel, é operário de uma fábrica. O jovem se aproxima do movimento revolucionário e acaba sendo deportado. Quando isso acontece, sua mãe, que vinha se alinhando aos ideais que motivavam o filho, toma sua parte na luta em um exercício de força, empatia e humanidade. É uma das obras mais importantes da literatura russa. Tá aqui. Pré-revolução, né? O tempo de uma Rússia, né? Que ainda tinha os imperadores, a família Romanov no poder, mas já é uma história protagonizada por operários, né? Também da editora Nova Fronteira, olha só que lindo esse box. Fernando Pessoa, Percurso em Prosa. Conhecido por sua profícua obra poética, Fernando Pessoa é um dos personagens mais instigantes da história da literatura. Pouco se sabe, no entanto, que esse sujeito extremamente à frente de seu tempo também transitou por uma escrita em prosa, até então quase inexplorada em publicações para o leitor geral. Então o que nós temos aqui dentro desses 2 volumes são cartas, ensaios, traduções, artigos, crônicas, rascunhos de projetos, tudo organizado por uma professora chamada Mônica Figueiredo, que se desdobra em uma afetiva seleção de textos. Eu vou mostrar para vocês como são os livros. Ambos têm fotografias de Fernando Pessoa na capa. As lombadas têm esse padrão e as contracapas cores diferentes. Volume 1, O Poeta para Além de Sua Poesia. Volume 2, Lisboa, o que o turista deve ver. Isso aqui é uma declaração de amor, né, a Fernando Pessoa. Eu conheço relativamente pouco da obra dele. Eu estudei na escola e depois, ao longo da vida, fui estudando alguns poemas, algumas coisas assim, mas nunca me aprofundei. Não sou muito conhecedora do Fernando Pessoa. Por fim, o último livro que eu vou mostrar para vocês hoje é um clássico do Carl G. Jung, que é discípulo de Sigmund Freud, mas que seguiu um caminho diferente do mestre e estabeleceu toda a sua linhagem, toda a sua maneira de trabalhar dentro da psicologia. Aqui nós temos memórias, sonhos e reflexões. Então é isso, é uma espécie de livro de memórias escrito pelo Jung no final da sua vida. Eu sei muito por cima porque eu não entendo muito de psicologia, mas eu fiz terapia e eu sabia que a linha seguida pela minha psicóloga era junguiana. Então, assim, não fiz nenhum tipo de terapia freudiana ou de outras linhas, né, para comparar, mas comigo funcionou muito bem essa linha junguiana. Fazer terapia foi uma coisa que fez muito bem na minha vida. Com isso, a minha pilha, eu vou mostrar para vocês o tamanho, vocês não vão acreditar como é que isso aqui tá de pé. A minha pilha já está dessa altura. Eu vou me despedir de vocês hoje e vou lembrar que todos esses livros estão aqui embaixo na descrição, como sempre. São sugestões de presentes de Natal agora para 2019. Um beijo a todos, obrigado pela companhia. A gente se vê na sexta-feira, então. Até mais!